Olá, olá, boa noite, queridos profissionais de emagrecimento, profissionais de saúde, sejam bem-vindos à nossa live do nosso novo quadro aqui nas nossas redes sociais, Café com Conhecimento. É o momento para a gente bater um papo sobre a sua rotina profissional, sobre as suas dificuldades, sobre os desafios que surgem aí na sua vida. Boa noite, Rose, querida, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal aqui do Facebook. Lembrando, para quem está chegando agora, que desde sexta-feira nós começamos um quadro novo aqui nas nossas redes sociais e a gente vai mergulhar no Café com Conhecimento durante todo o mês de junho. O que é esse Café com Conhecimento? Para quem não sabe, para quem está chegando agora, né, Rose? Não lembro de ter visto você outras vezes, viu? Seja bem-vinda. A gente vai bater um papo com você que trabalha com pessoas, que trabalha com emagrecimento, que ajuda pessoas a reduzir medidas com o seu trabalho, com tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, nos cursos que você vem fazendo. Inclusive, quero que você me fale aqui qual é a sua realidade profissional hoje, o que é que você faz, qual é hoje a sua atuação, para que a gente possa aí direcionar toda a nossa live, toda a nossa conversa, te ajudando na sua jornada. Qual é o objetivo dessa nossa live? Ó, trago meu cafezinho para cá, eu não sei qual é o seu hábito aí, tá? Não sei qual é o seu hábito. Na minha casa, 18 horas é hora de tomar um cafezinho, a família senta na mesa, é o momento de saber como é que foi o dia, como é que passaram aí, né, toda a rotina do dia, do trabalho, enfim, as crianças na escola, estavam, né, agora tudo em casa, tudo online. E aí eu resolvi trazer esse café com conhecimento aqui para as nossas redes sociais. Quem está chegando agora e não me conhece, eu sou nutricionista de formação e sou mentora de profissionais que trabalham com emagrecimento, profissionais de saúde, profissionais que levam o seu conhecimento para o seu cliente, levando cada vez mais a um caminho, né? Conduzindo esse cliente que chega para você te pedindo ajuda para a qualidade de vida, para aumentar a qualidade de vida, para emagrecer, para reduzir medidas. Então, eu quero que você coloque aqui para mim nos comentários qual é a sua atuação, o que é que você faz, no que você trabalha, porque a gente vai trabalhar hoje nessa live mega especial de domingo, né, gente? Domingo à tarde. Boa noite, Cris, boa noite, Mari, sejam bem-vindas. A gente vai trabalhar hoje um assunto muito interessante que vai te fazer mudar a percepção quando o assunto é melhorar os seus resultados, quando o assunto é dar conta de ter mais resultados lá na sua agenda, ser procurado, se tornar um profissional diferenciado. E o que eu quero te apresentar hoje é o que a ciência comprova. Não sou eu que falo, é a ciência, e eu trouxe isso para bater um papo aqui com vocês, tá? Lembrando, gente, que a nossa live, como a gente tem muito conteúdo para falar sobre isso, né? Eu não vou conseguir entregar todo o conteúdo da live hoje, mas eu fiz muito bom, eu fiz muito melhor. O que eu fiz? Preparei um material complementar, preparei um PDF para essa live de hoje para te ajudar aí a mergulhar fundo no conhecimento, né? Boa noite, Maria Tereza, boa noite, seja bem-vinda. Preparei um material complementar. Para a gente poder entregar esse material complementar, a gente precisa que você nos ajude nesse desafio. É um mimo desafio. Todo o conteúdo da live de hoje eu vou disponibilizar para você dentro do nosso canal do Telegram. Mas para isso, depois que terminar a live, você precisa vir comentar. Nós precisamos de 30 comentários para eu poder te entregar o PDF. Milena, mas por que você tem que pedir os comentários? Porque é uma forma de nós colocarmos para o universo que a gente está aí engajada, que a gente realmente merece, e tudo aquilo que realmente vem com esforço é digno de merecimento, não é? E é justamente por isso que eu peço que você, assim que terminar a live, tá? Depois que o vídeo estiver no IGTV. Antes disso, gente, o Instagram aqui, ele não contabiliza os comentários, não. Aqui no Facebook, se você ir comentando durante a live, ele até contabiliza, mas no Insta, ele zera os comentários, então você precisa entrar no vídeo depois que ele termina e colocar lá os seus comentários, beleza? Rose, você é da área da estética, massoterapeuta, bacana, muito bom, muito bom. A Cris é a nossa aluna da formação, futura biomédica e quase analista e gestora do peso, né, Cris? Olha só, gente, o que eu quero conversar com você hoje é algo que a ciência comprova, é algo que a ciência estuda. A parte específica da ciência que faz isso é a neurociência. E é justamente
justamente por esse motivo que você precisa ficar atento, porque o que eu vou te contar aqui não é uma superstição, não é algo que a Milena acha que é, não, é o que a ciência comprova, é o que a ciência diz que funciona. E se você trabalha com clientes de emagrecimento, a pessoa te procura porque ela quer reduzir aquela gordurinha da barriga, a pessoa te procura porque ela está desconfortável com a gordurinha das costas, do quadril, do culote, não importa. Se ela aplicar isso que eu vou te trazer aqui agora, sem sombra de dúvidas, você vai começar a ser visto por esse profissional com olhos diferenciados. E você vai entender por quê. Mas antes disso, eu quero te contar uma história de uma vida real, uma história realmente baseada em fatos reais, né? De algo que realmente aconteceu agora faz poucas semanas, e eu quero compartilhar para que você entenda o contexto. Olha que interessante. Então, eu recebi uma cliente de emagrecimento, e como eu sou, para quem está chegando agora, né, e não me conhece, eu sou nutri de formação, tá? Minha formação inicial é nutricionista, e depois de 16 anos aí trabalhando com emagrecimento, ajudando as pessoas a emagrecer, eu, então, no meio dessa jornada, decidi que o conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi, não poderia ficar só para mim. Justamente por isso, eu passei a entregar para os profissionais que trabalham com emagrecimento. Eu estou compartilhando tudo aquilo que eu estudei durante 20 anos, me dedicando, né, a entender mais sobre emagrecimento, sobre obesidade, sobre o sobrepeso, enfim. E o que eu quero compartilhar aqui com você? É uma história da vida real. Presta atenção. Faz algumas semanas eu recebi uma cliente numa das sessões, os meus atendimentos hoje são todos online, e numa das sessões ela colocou para mim que ela tinha programado uma viagem de lua de mel, ela e o marido dela. E essa viagem ela tinha programado já há um ano e meio, 2019, começo de 2019. E ela é muito planejada, muito programada, então ela havia, juntamente com o marido, programado essa viagem de lua de mel para que eles pudessem comemorar essa nova fase da vida deles. Eles tinham aí uma história de 7 anos de casamento, e esse ano completou os 7 anos, então os dois decidiram que iriam fazer uma viagem diferenciada para poder marcar a data. E ano passado, no comecinho do ano, procuraram uma agência e começaram a se programar, e mensalmente começaram a pagar as despesas com essa viagem de lua de mel. Claro que eles não imaginavam que nós estaríamos vivendo a tal da pandemia, né? Óbvio, ninguém sabia disso, e eles tinham programado a viagem justamente para o mês de maio. Então, toda aquela programação fez com que eles, agora no começo de 2020, tivessem pago já a hospedagem, hotel, as passagens, eles estavam com a viagem pronta. E o que aconteceu é que na sessão ela me contou de toda essa programação, de todo esse planejamento, que agora em maio eles iriam fazer a viagem de lua de mel, enfim. E aí eu precisei perguntar, pois é, me conta, como é que você está se sentindo, né? Sabendo que nada disso deu certo, afinal de contas, essa experiência, né, maravilhosa de viajar, enfim, que vocês estavam programando já com tanto amor, com tanto carinho, já há tantos meses, bem no fim não deu certo, né? E o mais dramático, tudo pago, tudo organizado, ela já tinha se programado com a agenda, enfim. Ele já tinha programado as férias na empresa para sair justamente agora, enfim. E aí precisei perguntar para entender, né, como é que ela estava vivendo essa condição. E ela me respondeu com muita sabedoria. Olha o que ela me disse. Ela me disse assim: Milena, eu decidi olhar a parte positiva. Nesse caso, nada adiantaria nós termos viajado, correndo o risco de ficar doente, correndo o risco, né, de ser aí contaminado pelo vírus. E, na verdade, eu vou ser bem sincera para você. Ela me disse assim: eu agradeci. Eu agradeci por ter dado tempo de tudo ter fechado e de nós entendermos que realmente não era o momento. Não era por isso que a gente ia passar a curtir menos os nossos 7 anos de casado, não tem problema, a gente vai adiar essa comemoração. E nessa ocasião, seria muito mais dramático, ela me dizendo, se realmente nós estivéssemos ido para lá, né? E ainda, já imaginou se bem naquele momento fecha tudo, para tudo, e aí no auge da transmissão, nós correndo o risco de ficar doente e levar, né, trazer o vírus para casa com criança pequena, não, sabe do quê? Eu preferi entender que tudo tem um momento e que não era o nosso momento, e está tudo bem, a gente não desistiu dessa viagem, nós só adiamos. Gente, ela me falou aquilo com tanta postura, com tanta sabedoria, que não me restou outra palavra a não ser dizer parabéns.
Parabéns, caramba! Olha, não é para todo mundo. Esse pensamento tão avançado, né, de conseguir extrair a parte boa da coisa ruim, não é para todo mundo. A grande maioria das pessoas, e vocês aqui podem até me confirmar, a grande maioria das pessoas, diante de uma situação dessa, estaria se lamentando, estaria chorando, estaria desesperado, porque, caramba, investiu, organizou e bem no fim não deu nada certo. Olha que sabedoria. E por que eu estou te trazendo isso? Porque quando essa cliente me trouxe essa história, imediatamente eu lembrei da neurociência. O que é que a neurociência nos diz? A neurociência é uma parte da ciência que nos permite, né, entender como a nossa mente funciona e como ela nos dá o comando das emoções que a gente tem. Olha que interessante. Boa noite, Augusto, seja bem-vindo. Então, essa prova, essa história da prova viva aqui dessa minha cliente, nada mais é do que uma forma de nós compreendermos o quanto a nossa mente nos protege de emoções desnecessárias. Olha isso, gente, me acompanha no raciocínio. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A ciência ela já comprovou tudo aquilo que a nossa mente foca, né? Mais intenso fica aquela condição. Nessa história, com tudo o que essa minha cliente viveu, se ela focasse no drama de não ter conseguido colocar em prática tudo que eles tinham realizado, era motivo de sobra para entrar numa ansiedade, para entrar num desgaste emocional desnecessário e no final terminar tudo em comida. No final terminar tudo em abrir portas, abrir armário, abrir geladeira, abrir pacotes. É ou não é? Boa noite, Jana, seja bem-vinda. Então, gente, o que eu quero te dizer? Não é eu que estou dizendo isso, é a ciência que comprova, preste atenção. No momento em que você consegue focar naquilo que realmente faz bem, né? No momento em que você consegue olhar exatamente a parte boa da coisa ruim, você começa a treinar a sua mente para uma outra forma de te disparar as energias, os sentimentos, as emoções. E no momento em que você entende que focar naquilo que realmente faz bem é o que importa, você desvia toda aquela carga de emoções negativas, frustrações, raiva, medo, angústia, decepção, tudo aquilo. E essa situação é algo que quem nos diz que realmente esse é o melhor caminho, quem é? A neurociência. A ciência comprova os efeitos benéficos de você manter essa prática. Preste atenção, você que está aqui no Facebook, você que está aqui no Instagram, quantas vezes você já se deixou levar focando naquilo que não precisava, focando em coisas negativas, focando naquilo que não dá certo, esquecendo de olhar para a solução, ficando preso só no problema. Quando a gente está focando no negativo, gente, é como se a nossa visão se estreitasse, é como se a gente não conseguisse olhar mais nada à nossa volta. A gente se prende tanto ao problema que a gente perde energia com aquilo que não funciona. Então, nesse exemplo da vida real, eu trouxe, inclusive, para que você passe a observar a sua vida. Você, enquanto profissional que trabalha com pessoas, você, enquanto profissional que quer dar o seu máximo para que o seu cliente tenha resultados máximos, para que ele passe a indicar você para outras pessoas, porque você sim tem um olhar diferenciado, você sim consegue ler, né, a alma dele. Por quê, gente? Porque na maioria das vezes o nosso cliente ele está tão focado que ele acha que ele tem que parar de comer para emagrecer, que ele não consegue se permitir calibrar os seus recursos internos. E a nossa mentalidade é um recurso interno, a gente não compra isso na farmácia em cápsulas. Por mais que a ciência evoluiu, ainda não se tem cápsulas, né, de determinação, de foco, de energia boa, vendida em pílulas, não tem. Então, você que é um profissional de emagrecimento, você primeiro precisa cuidar de você. Enquanto você está olhando para o problema, você perde energia, você não dá conta de cuidar daquilo que vai fazer sentido. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Daquilo que realmente vai trazer a solução, tanto para você quanto para o seu cliente. E isso não é a Milena aqui que está te falando. Isso é a ciência que comprova os efeitos de você dar conta de controlar a mente, ensinar. Isso é treinamento, é treinar a sua mente a olhar a parte boa da coisa ruim. Quando o cliente, eu vou contar aqui para você, ó, boa noite, Luiz, boa noite, Jefferson. Eu vou contar aqui para você como é que funciona quando um cliente chega aqui para mim dizendo o seguinte: ah, Milena, essa semana foi difícil porque eu fiquei ansiosa, porque eu briguei com o marido, porque eu tô de TPM. Eu escuto, eu deixo eles falarem tudo. Deixa eles falar, eles precisam falar, ok. Aí, quando eles terminam de falar, eu pergunto, e agora? O que é que você pode fazer com isso? Qual foi o aprendizado que você tirou de toda essa montanha de coisa ruim que você está me contando? Porque, gente, um cliente que está acima do peso, por mais que sejam 2 quilos, pode ser 2 quilos, pode ser 10 quilos, não importa.
O problema é um só, ele está preso na mentalidade do problema. Ele não consegue abrir a visão e olhar para a solução. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Olha só, o Luiz é de Natal, que legal, seja bem-vindo, viu? E o que eu quero te dizer, gente? No momento em que você está focando no que é positivo, e isso é treinável, muitas vezes a gente perde isso, conforme a gente vai crescendo, pela educação que a gente teve, pela forma com que os pais, né, nos orientaram, a gente acaba perdendo isso, perdendo de alimentar a esperança, de alimentar que existe um aprendizado com isso. Quando nós éramos crianças e os nossos pais olhavam para a gente, boa noite, Áurea, seja bem-vinda, e nos diziam, você fez errado, muita gente, né, ouviu isso, você é um incompetente, você não faz nada direito, você tem que ser igual ao seu irmão, olha como seu irmão faz as coisas direito. Quando uma criança cresce ouvindo esse tipo de comunicação, ouvindo esse tipo de orientação, né, dos pais, que naquele momento talvez era o que eles sabiam fazer. Hoje, depois que a gente estuda esse mundo, né, da neurociência, da neurolinguística, a gente entende o quanto isso era grave e o quanto isso criou em você mecanismos de te castrar em procurar a parte boa da coisa ruim. E aí você foca só no problema. E cada vez que você está focando naquilo que é negativo, a tua visão, ela se estreita, gente. Ela se estreita. A ponto de você acreditar que você é incapaz. A ponto de você acreditar que você não dá conta de fazer a diferença. E como é que a gente consegue mudar o jogo? Quando a gente começa a treinar a nossa mentalidade. Milena, como é que eu treino a minha mentalidade se eu estou vivendo uma fase cruel? Meu trabalho não dá nada certo, eu não estou dando conta de pagar as minhas contas, eu não estou dando conta, amanhã é segunda-feira, tem um caminhão de boleto para pagar, eu não sei qual eu faço primeiro. Respira. Você está vivo? Você tem saúde? Começa por aí. Começa agradecendo por você não estar no hospital. Começa agradecendo por você não estar gastando com remédio na farmácia. Começa agradecendo por você ter condições de raciocinar uma estratégia para sair dessa condição dramática que você está vivendo. Milena, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é possível. É possível. Você precisa treinar esse seu olhar em extrair a coisa boa da parte ruim. Mesmo que você não esteja nesse momento onde você gostaria, você precisa aprender a treinar a sua mente a focar no positivo. É impossível você não ter nada de positivo para agradecer. É impossível. E por que eu te digo isso? Porque quando você aprende a olhar e contemplar as coisas à sua volta, gente, não vai faltar lista, tá? Item para sua lista da gratidão. Não vai faltar. Dá uma olhadinha na sua saúde, dá uma olhadinha, você tem uma casa que te protege da chuva? Você tem uma coberta que te protege do frio? Você tem uma caminha macia que você pode deitar toda noite? Você tem um alimento para colocar na mesa para você poder matar a sua fome? Por aí você começa a treinar a sua mente. Olha que interessante. E o cliente, quando chega para você, as meninas que são da nutrição aqui, ó, a Euralice está chegando, boa noite, a Jaque também, sejam bem-vindos. Se você, nesse momento, entender que é possível você começar a preparar a sua mente para focar no positivo, a sua mente expande de forma natural. E, de repente, algo que você nem via que poderia fazer sentido na sua vida, de repente você pega para você. Isso que eu estou trazendo aqui para você, você pode muito bem adaptar para o seu cliente de emagrecimento. Então, você que está ajudando pessoas a mudar resultados, a melhorar, né, saúde, qualidade de vida, emagrecimento, não tenha dúvida, é necessário fazer com que essas pessoas treinem olhar a parte boa. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nós, profissionais de emagrecimento, quando a gente não entende isso e não pratica isso, como é que a gente vai conseguir dar o olhar para o nosso cliente? Existe um ditado que fala assim, ó, ninguém dá aquilo que não tem. Anota essa. Ninguém oferece aquilo que não tem. Então, quando a gente volta na nossa infância, quando a gente volta na nossa adolescência, acho que o Augusto comentou aqui, né? Eu detesto comparação, mesmo que seja para o lado positivo. Se a gente for parar para entender, né, a forma com que os nossos pais nos educaram, eu vou te dar um exemplo. Lá na minha casa, nós somos em 4 irmãos e eu sou a mais velha. Eu cresci ouvindo do meu pai e da minha mãe que eu era o exemplo e que eles estavam tranquilos porque eles educaram a Milena, então a Milena vai ser responsável por educar os outros. Olha a responsabilidade que eles jogavam na minha mão. Então, eu sempre tive uma necessidade extrema de perfeccionismo. Eu, Milena. E aí, depois eu comecei a entender, mas da onde que vem isso? Claro,
Imagina, eu como a irmã mais velha, eu escutei desde pequena, eu lembro deles me dizendo que a gente educa o mais velho se responsabiliza por educar os próximos. Gente, olha isso. Na minha mente ficou cravado a necessidade de ser muito boa em tudo que eu faço. E o que isso gera de ruim? Talvez aquela busca incessante de nunca achar que tá bom. E graças a Deus que eu consegui entender tudo isso há muito tempo, e isso não me impediu, né, de me travar. Mas tem muita gente com perfeccionismo aguçado que também é travado. Por quê? Porque fica naquela angústia de que não tá bom, ainda não tá certo, ainda não posso começar, ainda eu não vou conseguir ser bom ou boa naquilo que eu estou fazendo. Então, muita gente que tem esse perfeccionismo aflorado e que está travado devido a essas crenças, sem sombra de dúvida, precisa tratar disso. Como é que a gente faz isso? A gente precisa aprender a ressignificar. E isso, claro que não é um processo da noite para o dia, mas você precisa trazer para a consciência que isso pode estar te impedindo de evoluir. E olha que interessante, o que a neurociência também nos mostra, o que ela nos apresenta. As pessoas que são mais otimistas, as pessoas que conseguem ter mais habilidade de extrair a parte boa da coisa ruim, né? Essa condição toda faz com que, devido ao treinamento, devido à habilidade dessas pessoas estarem em desenvolvimento, o córtex frontal esquerdo dessas pessoas, o lado esquerdo do córtex frontal, ele se desenvolve com mais agilidade. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Então, quando você está treinando achar a parte boa da coisa ruim, a gente tem a capacidade de treinar a nossa mente com tanta propriedade que o nosso córtex frontal esquerdo ele se desenvolve mais rápido. E nesse caso, para essas pessoas que já entenderam dessa necessidade, se torna mais simples reverter as situações que estão te desagradando. Boa noite, Nani, seja bem-vinda. Por que eu digo isso para você que está trabalhando com emagrecimento? Que tem aí a missão de fazer a diferença na vida dos seus clientes com o seu trabalho, com tudo aquilo que você aprendeu, com tudo aquilo que você conheceu. Porque se você não consegue trabalhar isso em você, como é que você vai conseguir trabalhar isso no outro? Ninguém oferece aquilo que não tem. Presta atenção. Então, se você é da área do emagrecimento, se você é um profissional que trabalha com emagrecimento, você primeiro precisa desenvolver isso em você. Assim como eu desenvolvi aquela sensação de precisar ser sempre boa, sempre perfeita, até que aquilo me travava. E aí eu entendi que aquilo não podia acontecer, senão eu não conseguiria dar os resultados que eu gostaria para os meus clientes. E naquele momento, quando eu entendi, né, da onde vinha, eu comecei a ressignificar. E é isso que você precisa aprender. Tudo aquilo que não é positivo precisa ser ressignificado. Não é hora de pegar chicote, não é hora de se surrar, não é hora de julgar pai e mãe quem te educou. Não é. Eles deram aquilo que eles achavam que era o certo. Eu vejo isso nos meus pais. Eu vejo isso. E no começo, gente, quando os meus filhos nasceram, em alguns momentos eu me peguei falando isso. Não, nosso filho mais velho a gente educa com muita, né, com muita assertividade, com muito carinho, assim, cheio de regras, porque a próxima, que é a Helena, minha filha de número 2, vai ser mais fácil, vai ser mais simples. Olha isso. Eu me peguei repetindo um comportamento dos meus pais. Só que quando a gente entende, né, que aquilo, da maneira conforme a gente foi educado, com as crenças que eles nos colocaram, com os valores que a gente aprendeu, no momento em que a gente percebe que isso pode dar ruim, a gente precisa corrigir isso. Só que a gente só consegue fazer isso ressignificando. Portanto, presta muita atenção. Não sou eu que estou falando, quem fala isso é a neurociência. No momento em que você entende, você que trabalha com pessoas que querem emagrecer, que querem reduzir medidas, que querem melhorar a qualidade de vida, você precisa fazer com que essas pessoas treinem o córtex frontal esquerdo. Como é que a gente faz isso, Milena? A gente não consegue fazer isso na academia. Não existe um treino para fazer com que o córtex frontal, né, cresça, né, hipertrofie, não existe. Como é que a gente faz isso? Com treinamento, com treinamento. Então, o que eu estou te dizendo? É importante que a gente se permita ressignificar, que a gente se permita olhar para aquilo que não é legal e que a gente se permita, mais do que nunca, focar no que é positivo. Beleza? Tem uma frase que eu quero deixar aqui para vocês registrarem. Coloquem isso em caixa alta, coloquem lá no espelho do seu quarto, coloquem na primeira página da sua agenda. Anota essa frase aí, tá? Olha só. Reclamar é um dos sintomas da velhice emocional. Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi Augusto Curry. E isso aqui você pode usar, inclusive, para os seus atendimentos, tá?
Se o cliente começa de muito mimimi, já coloca essa frase para ele. Reclamar é um dos sintomas da velhice emocional. Augusto Cury que diz isso, tá? Aprenda a ser emocionalmente jovem. Gente, quando eu li essa frase a primeira vez, eu pensei, caramba, isso é um tapa na cara, né? Pensa, a gente muitas vezes está reclamando o tempo todo. Primeiro reclamava que estava fechado em casa. Primeiro reclamava que estava fechado em casa. Daí liberou, pode sair, mas tem que usar máscara. Aí as pessoas reclamam porque tem que usar máscara. Então, caramba, tudo é reclamação. Vamos parar de olhar a parte ruim, vamos passar a ver a parte boa da coisa ruim. Claro que não é da noite para o dia, mas primeiro você tem que despertar isso na sua consciência. Primeiro você precisa despertar isso na necessidade de fazer diferente. Então, reclamar é um dos sintomas da velhice emocional. Se você está um reclamão, você está um velho emocionalmente. Enquanto que, quando você desperta a extrair a parte ruim da coisa, a parte boa da coisa ruim, você pode se tornar um emocionalmente jovem. Então, gente, saca essa, utilize essas frases nos seus atendimentos. Lá no PDF, gente, vai ter muito mais conteúdo, por isso eu estou lançando aqui, mais uma vez, o Mimo Desafio. Como é que funciona o Mimo Desafio? Encerrou a live, você entra depois no vídeo do IGTV e você coloca os comentários, o que você achou, se você concorda, coloca a sua experiência. A gente precisa chegar em 30 comentários. Chegando em 30 comentários, eu vou liberar o PDF da live de hoje. Todos os dias, dentro do mês todo aí de junho, as nossas lives serão às 18 horas e a gente vai aqui combinar e eu vou honrar o compromisso aqui com você. Nós chegamos em 30 comentários aqui no vídeo do IGTV ou aqui na live que fica salva no Facebook, você vai acessar um material gratuito, tá? Que eu vou disponibilizar dentro do nosso canal do Telegram. Mas tem que atingir 30 comentários. Essa é a proposta, esse é o combinado. Tem que gerar esforço. Se não gera esforço, aquilo eu não vou nem dar bola, não vou nem ler. E vocês vão perceber a preciosidade que tem lá dentro, tá? Oi, Marília, boa noite. Vocês vão perceber a preciosidade que estão nos materiais. Quem aqui já conhece o Instituto, o IBRAGESP, o Instituto Brasileiro Científico da Gestão do Peso, sabe do que eu estou falando. Tudo é preparado com muito capricho. O material que eu entrego para a equipe do Instituto é muito bom, mas eles conseguem dar uma maquiada maravilhosa e o PDF fica muito bacana. Isso aí, Cris, vamos lá. Então, gente, vocês estão entendendo a importância? Se aquela minha cliente que eu comecei aqui no início da live, né, e disse o quanto ela foi sábia quando ela me disse assim, Milena, eu agradeci. Ainda bem que foi cancelado tudo antes da gente chegar lá. Já pensou se a gente está lá e justamente no meio da nossa viagem nada mais funciona e eu não posso nem voltar para casa? Olha a sabedoria dessa minha cliente. Eu quero que você fique com essa mensagem. Eu quero que você entenda que quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é a ciência. Quem comprova isso é a ciência. A ciência ela comprova os efeitos benéficos de você manter a prática naquilo que realmente faz bem. Foco no que faz bem. Não coloque o foco nas frustrações. Se a gente colocar o foco nas frustrações, nesse momento que a gente está vivendo, boa noite, Michele, sem sombra de dúvidas, a gente teria aí um caminhão de problemas para ficar falando. Vai resolver? Vai adiantar? Claro que não. O que acontece nessa condição? Isso vai piorar, isso vai fazer com que nosso ânimo, a nossa motivação, a nossa vontade, né, de dar resultados para o cliente, de sair da cama todas as manhãs, isso vai para o ralo. Isso vai para o ralo. Certo? Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Então, gente, presta muita atenção nisso tudo que eu estou te falando. Eu quero que você pense com muito carinho e que você reflita. Será que está na hora de realmente eu me permitir escrever uma nova história? Só que para isso eu preciso olhar para dentro de mim. E não existe lugar nesse mundo que me dê em cápsulas essa condição. E nem a granel, em quilos no supermercado. Né? A autoanálise ela precisa ser feita a partir da minha história. Eu preciso olhar para trás, eu preciso entender e eu preciso muitas vezes ressignificar. Amanhã, às 18 horas, eu quero trazer para você ainda mais conteúdo, ainda mais foco nessa sua jornada profissional e eu quero que você venha preparado com papel e caneta, porque amanhã você vai aprender quais são as perguntas certas que você precisa fazer para poder trazer ainda mais resultado na sua vida profissional. E para isso, gente, lembrando do Mimo Desafio, terminou a live aqui, precisa ter 30 comentários aqui no vídeo do IGTV, precisa ter 30 comentários aqui no Facebook, tá? Eu quero entregar esse PDF, ele está pronto, eu preciso te entregar, mas para isso você precisa entender a oportunidade de acessar esse material. Para quem está aqui no Instagram, eu vou tirar aqui meu celular do tripé e eu quero te mostrar.
olha só. Só para você ver que não é um material qualquer, tá? Deixa eu virar a câmera. Olha isso. Então, esse aqui é o PDF da aula de hoje, tá? Ficou, ó, vou passar rapidinho, né? Ficou um material bem legal para você poder usar. A intenção, gente, é que você utilize com você, mas você também pode adaptar aqui a linguagem e falar com o seu cliente, ok? Desejo a você uma linda e leve final de noite, aqui de tarde, de domingo, e amanhã, às 18 horas, eu vou esperar vocês para mais um bate-papo. Anota aí, risca o horário das 18 horas na sua agenda. Todos os dias, às 18 horas, a gente tem encontro marcado na live do Café com Conhecimento. Traz a sua xícara, traz o seu cafezinho e venha comigo para a gente poder entrar aí a fundo na sua jornada. Depois conta para mim aqui no vídeo, tá? Quando a gente coloca o vídeo do Instagram no IGTV, perde todos os comentários. Então, assim que eu desligar e o vídeo subir para o IGTV, volta lá, coloca o que você achou para eu poder saber se realmente está fazendo sentido para você. Ok? Gente querida, beijo no coração e eu vejo você amanhã às 18 horas. Tchau, tchau.